Olá, meus amigos, estamos aí nos encontrando para a gente estar tratando aí do crime de apropriação indébita. A gente viu que um bloco apenas foi pouco para a gente percorrer o aspecto formal ali do crime e ver ali, mais ali, pouco julgado e mais questões já, que de início que você viu que remete para a letra de lei. Vimos como tem mais questões aqui, a gente tomou aquele cafezinho e já vamos voltar aí para agora sim a gente encerrar, avançar aí sobre as questões de apropriação indébita. Então vamos a ela, olha lá. Mais uma questãozinha. Caio entrega a Tício, seu amigo e funcionário do Detran. Me lembra que eu fiquei um tempo atuando no Detran, na Procuradoria. Procuradoria F, eu fazia autarquia Detran. Multa, fazia defesa das multas, licitações, tudo lá do Detran. Então, Caio entrega a Tício. Tício é o amigo e funcionário do Detran. Uma quantia em dinheiro para que este último pague uma multa naquele órgão público. Beleza. Tício, entretanto, apropria-se do dinheiro. Nesse caso, Tício deverá ser responsabilizado pelo crime de apropriação indébita? Perfeito. Temos lá as elementares? Temos. Aqui não tem nem a ver com a função dele, porque ele não é função. Ó, amigo. É amigo e funcionário do Detran, uma quantia em dinheiro para que ele pague uma multa, mas não é função dele pagar essa multa. Então tá entregando, ó, para ele, ó, deu uma quantia. Toma esse dinheiro aqui, toma. Então temos lá a entrega, passou para ele, para a finalidade, para ele pagar uma multa. Só que ele apropria-se, já está trazendo aqui o núcleo verbal. Apropria-se do dinheiro. Nesse caso, Tício deverá ser responsabilizado pelo crime de apropriação indébita. Nesse caso, sim, porque nós não temos aí relação com ele não está nessa condição aqui, ó. Ele não está na condição de funcionário do Detran. Se tivesse, aí seria o peculato da apropriação. Tanto ele está falando aqui, ó. Dá muito enfoque a essa palavra amigo e funcionário do Detran. Mas não é atribuição dele, ele não está aí no desempenho das funções inerentes ao órgão. Então não dá para botar aí um peculato da apropriação. Ok? Que se desse, a pena ia ser bem mais alta. Nós vimos que chega lá a pena aqui até 12 anos. Aqui se deu bem esse funcionário do Detran que vai até 12 anos. Ou vai até 4 anos. O sujeito A, proprietário de oficina mecânica, pegou o carro de B que lhe havia sido entregue para reparos. Ah, ok. Olha para que foi entregue? Para reparos. Então ele está com a posse para essa finalidade. Entregou a posse desvigiada. E ele pegou esse carro e olha que não mais devolveu, não devolveu mais. Então pegou o carro e não mais o devolveu. Cometeu o delito de apropriação indébita? Perfeito, está lá as elementares, artiguinho 68. Então provém para escrivão da Polícia Civil de São Paulo. Então estamos aqui sim diante da apropriação indébita, né? Artiguinho 168, apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. Então, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Beleza? Então você vê que são questões aí que cobram exemplo. São as questões melhores aí, porque você guarda, né? Às vezes cobra mera literalidade, detalhe lá da vírgula, você não vai lembrar, mas trazendo como exemplo você já faz a tipificação que é, né, que o pessoal da polícia, Ministério Público, Defensor, todo mundo tem que fazer a tipificação de um fato, para verificar se o fato se amolda a qual dispositivo penal, que é o que essas questões aí que trazem exemplo elas fazem. Beleza? Vamos lá, mais uma. Então, vamos lá. A office boy de um grande escritório de advocacia recebeu um cheque de um cliente. Então, recebeu um cheque de um cliente do escritório. Para quê? Para pagar lá, ó, custear, olha a finalidade, registro da escritura pública do imóvel. Beleza, então foi para essa finalidade que ele recebeu a posse desvigiada lá do cheque. Toma aí, para essa finalidade. Então ele recebe da vítima. Beleza. Depositou o cheque, entretanto, em sua própria conta bancária.
Então, depositou o cheque em sua própria conta bancária. Com o fito de pagar contas atrasadas. Tá lá. Pensando em devolver os valores quando recebesse o pagamento. O cheque, no entanto, não foi compensado em face da sustação efetuada pelo emitente. O crime praticado por A foi o de apropriação indébita, né? Tentada. Sim, por quê? Porque aqui ele tem que ter, nós vimos lá pelo elementar, ele tem que ter, vou botar aqui o artigo, deixa eu ver se tem um artigo aqui, apropriar-se de coisa alheia móvel que tem a posse ou detenção. Ele não conseguiu, porque o cheque é uma ordem de pagamento, então não conseguiu ali receber esse pagamento. Por circunstância alheia que foi a sustação. Então por isso que dá aí a modalidade tentada. Olha aqui, um julgado específico tratando dessa hipótese. Então, questão interessante aí, sobre a tentativa da apropriação indébita. Vamos lá. Pratica a tentativa de apropriação indébita. Então, temos diante aqui da tentativa de apropriação indébita. Réu, que na qualidade de office boy, olha o caso concreto, na qualidade de office boy de escritório de advocacia, depositou na sua conta bancária em proveito próprio cheque de terceiro destinado a custear registro de escritura pública, mas não foi compensado em face da sustação. Olha o que a questão fez. Questãozinha, olha que interessante, Câmara de Barretos de São Paulo, VUNESP, pegou julgado lá do TJ de Minas. Tá lá, então, temos sim aí, nesse caso, a modalidade tentada, ok? Por quê? Porque não teve, a compensação do cheque. Então, ele não conseguiu o resultado, não conseguiu a apropriação, ficou apenas na modalidade tentada. Mais uma questãozinha. O crime de apropriação indébita requer dolo posterior e não antecedente à detenção da coisa. Pois se ele já tiver esse dolo, antecedente, nós vamos falar da crime de quê? Da ocorrência do crime de estelionato. Então, se a pessoa, quando recebe, ela já está com a intenção de ficar com aquilo, nós estamos diante do crime de estelionato. Perfeito. Olha lá, crime de estelionato. Se ele já está com a intenção de ficar para ele antes dele receber. A apropriação indébita não, ele requer aquela que a gente vem falando, a inversão do ânimos na posse. Então, quando ele recebe, beleza, eu vou guardar. Você viu que todas as questões ele fala, depois, ele passa, 2 meses depois, 3 meses depois, ele inverte. Olha lá, quando ele inverte o ânimos da posse, é que aí vai configurar o crime de apropriação indébita. Se ele já está com a malandragem antes, nós estamos diante aí do crime de estelionato. Então, olha aí também, doutrina da internet, trazendo aí sobre as questões, Olha lá, o que diferencia esse delito do crime do artigo 171 do Código Penal, estelionato? É o momento em que presente o dolo do agente de ficar com a coisa. Olha a inversão do ânimos da posse. Então, tem que saber quando que se deu esse momento do sujeito querer ficar com a coisa. Momento em que presente o dolo do agente de ficar com a coisa, a inversão do ânimos da posse. Se houver dolo de se locupletar às custas de prejuízo alheio no momento da entrega da coisa, incidirá o artigo 171. Olha lá, se for, se houver dolo de se locupletar às custas do prejuízo alheio no momento da entrega, antes ou mesmo no momento da entrega, quando ele está recebendo, tá lá, nós estamos diante do estelionato. 171. Ok? Agora, se o dolo for só posteriormente, que ele, não, eu vou ficar com isso para mim. Eu vou vender isso aqui, estou precisando. Então, se o dolo for apenas subsequente à posse ou à detenção da coisa, prevalecerá o artigo 168 do Código Penal. Ok? Beleza. Mais uma. Na apropriação indébita,
Então, na apropriação indébita, o dolo de apropriar-se surge após a obtenção da coisa? Perfeito. Olha aí mais uma questãozinha VUNESP, lá de 2007. Vamos aqui mais uma vez a doutrina para ir sedimentando aí essa passagem, porque o dolo tem que ser após. Então, olha lá, o dolo surge após a obtenção da coisa. É preciso reforçar que o dolo de apropriar-se da coisa não pode anteceder a posse ou detenção desta pelo agente. Nesse instante deve estar presente a boa-fé do agente, tá lá, quando ele recebe. Se ele tiver já de má-fé quando recebe, então quando ele recebe na apropriação indébita, tem que estar aqui, ó, boa-fé, né? Tem que estar de boa-fé. Do contrário, se ele não estiver, poderá configurar-se o crime de estelionato, se a má-fé dele já é inerente, em virtude de a vítima ter sido induzida em erro. Beleza? Então aí, se o dolo já é concomitante ou até mesmo antecedente, vítima induzida a erro, nós estamos diante do estelionato. Ok? Mais uma. Então, muita questãozinha de apropriação indébita, hein? Tá lá. No crime de apropriação indébita, o dolo é antecedente à posse? Não. Na apropriação indébita, o que nós vimos? O dolo não é antecedente. Ele é posterior ao recebimento da posse. 2014, FCC, Juiz do Trabalho. É a mesma ali, né? Estelionato, mesma doutrina. Já vimos a doutrina, podemos avançar. E vamos embora. No crime de apropriação indébita, é possível o perdão judicial no caso de apropriação indébita culposa. Opa, nós vimos alguma previsão nesse sentido? Não. Se não vimos, olha lá, ó, não tem lá, se o crime é culposo, pena, tanto, não tem isso. Então, olha aqui até no TRF, ó. Não se vislumbrando a presença do elemento subjetivo do tipo, a vontade, que é o dolo específico de se apropriar, se não tiver isso, essa vontade de inverter o ânimos da posse, né, dele posteriormente mudar a sua vontade com relação ao objeto, ou seja, não tendo esse elemento subjetivo, depende da vontade do sujeito, a conduta se torna-se atípica. Então vamos lá, torna-se atípica a conduta. Então torna-se atípica a conduta, já que inexiste o crime de apropriação indébita na sua forma culposa. Então, já que inexiste o crime de apropriação indébita em sua forma culposa. Beleza? Vamos avançando. Então, a apropriação indébita exige, para a sua existência, a constituição de detenção ou posse lícita. Perfeito. Até aqui, ok. A detenção que ele recebe, ou a posse que ele recebe é lícita. Agora, vigiada? Não. Você não está vigiando. Aqui, para configurar a apropriação indébita, a posse, ela é desvigiada. Você entrega como nós vimos para guardar, né? Guarda para mim, toma aí com essa finalidade, para pagar a escritura, né? Entrega o veículo para reparar o veículo. Então a posse é desvigiada. O cara não vai ficar lá vigiando, a vítima não vai ficar em cima desviando, porque se tem essa posse vigiada, o sujeito inverte, é furto. Ok? Então a posse é desvigiada, seguida, perfeito, de inversão, perfeito, da detenção ou posse em estado idêntico ao domínio. Olha lá, estado idêntico ao domínio, é isso que a gente vem falando que é a inversão do ânimos, inversão do ânimos da posse. Então, estado idêntico ao domínio,
nós estamos lá diante da inversão da posse. Perfeito. Então, você vê que não tem muito pra onde correr aqui em apropriação indébita. O delito de apropriação indébita, diferenciando do estelionato e do furto, então, olha, né, muito importante saber essa diferenciação. Ó. O delito de apropriação indébita, diferenciando do estelionato e do furto, não existe subtração. Não tem subtração, como no furto. No caso do estelionato também não tem subtração, mas tem fraude, que ela tem que ser anterior ou concomitante. Pois na apropriação indébita, o indivíduo tem a posse anterior e passa a agir como se fosse dono da coisa. Olha a inversão do ânimo, ou seja, da vontade sobre a coisa, sobre a posse. Aí nós estamos diante do apropriação indébita, artigo 168 do Código Penal. Esse tipo exige que a coisa tenha sido entregue ao sujeito sem fraude, porque se for com fraude, estelionato. Se for subtraída sem entrega, furto. Tá lá. Beleza, questãozinha 2017, IBAD PM Rio de Janeiro, aspirante da PM. Então você vê que a gente percorre de tudo. Magistratura, Procuradoria, Marinha, PM, não importa. É ver qual o padrão aí de cobrança das bancas, porque isso vai sedimentando na sua cabeça, é essencial estudar pelas questões, pegando cada frase dessa e jogando lá embaixo do seu artigo 68 do seu Código Penal, colocando as frasinhas e dizendo onde caiu. Beleza? Mais uma. Aquele que destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia, comete o crime de apropriação indébita previsto no Código Penal. Não, se você destruir, inutilizar, deteriorar coisa alheia, isso é crime de quê? Dano. Isso aqui é artigo 163. Artigo 163, não é 168. Artigo 163 do Código Penal, dano. Tá lá. Olha lá o que é não é destruir. Você, qual que é o verbo aqui no 168? Apropriar-se. Esse é o tipo. Apropriar-se de coisa alheia móvel, que tem a posse ou a detenção. 1 a 4, aumenta de 1/3, né? Nós não temos uma apropriação indébita qualificada, mas nós temos ali a figura da causa de aumento fixo de 1/3. Se é depósito necessário, qualidade tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro, depositário, judicial, em razão do ofício, emprego ou função. Essa em razão do ofício, emprego ou função, tem que tomar cuidado. Tem que ter cuidado com o quê? Porque aqui nós temos o quê? Um artigo mais específico, que é o peculato, se for cargo público, né? Quando ele fala aqui emprego, ou profissão, ou ofício, não está falando de emprego público, porque se for, nós temos peculato, apropriação. É uma forma de apropriação? É, mas aí nós vamos ter um crime mais específico, você viu que a pena é bem maior, que vai lá para 12 anos, pena máxima. No crime de apropriação indébita, então no crime de apropriação indébita, a ação penal é sempre pública e incondicionada, independentemente da condição da vítima. Opa, aqui a gente tem que se valer lá da parte final, né, do Código Penal, lá nos crimes contra o patrimônio. Por quê? Porque ela traz uma disposição interessante. Ela vem lá no final dos crimes contra o patrimônio, que em regra, se o crime não fala nada, a gente sabe que é ação penal pública. Ação penal pública. Pública e incondicionada ainda, quando o tipo penal não fala nada. Só que olha o que vem lá no final. Somente se procede mediante representação, então é caso em que é o promotor, porque a regra nesses crimes aí, apropriação indébita, furto, é crime de ação penal pública. O promotor vai denunciar aqui para o juiz alguém, o réu. Só que ele fala, ó, vai depender de representação da vítima o crime previsto nesse título, se é cometido em prejuízo, olha lá, do cônjuge desquitado ou judicialmente separado. Então já tem que estar desquitado ou separado, né? Desquite é a palavra antiga aí, porque se for cônjuge não vai ter punibilidade. De irmão também depende, legítimo ou ilegítimo. Irmão, não pode mais fazer essa diferenciação, né? É irmão, é irmão. Cônjuge é que tem que ser desquitado ou separado judicialmente. Melhor falar cônjuge separado, ex-cônjuge.
Também tio, o sobrinho com quem o agente coabita. Então, se você vai e se apropria, aí essas pessoas têm que representar, no caso aqui da apropriação indébita e nos outros crimes aí contra o patrimônio. Não se aplica o disposto dos artigos anteriores, olha lá, no caso de roubo e extorsão, são crimes contra o patrimônio, em geral, quando age emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Aí volta a ser ação penal pública incondicionada. Ao estranho que participa do crime, né, está em coautoria, e se o crime é praticado contra idoso. Então, nessas hipóteses aqui, nós estamos diante de representação. Ok? Então, no crime de apropriação indébita, a ação penal é sempre pública incondicionada, independentemente da condição da vítima? Não, porque se for olha lá eles aqui, ó. Se for um ex-cônjuge, se for um irmão, se for um tio, sobrinho, eles têm que representar para o promotor agir. Então, não vamos estar diante aí de uma ação penal pública incondicionada, em que o promotor vai denunciar, mesmo contra a vontade da vítima. Então, nós não vamos estar lá diante, não vamos estar diante de ação penal pública incondicionada. Beleza? Mais questãozinha, vamos lá. No crime de apropriação indébita, o juiz pode reduzir a pena se primário criminoso e de pequeno valor a coisa apropriada. É a disposição lá genérica, ó, né, nos crimes previstos no capítulo específico, que entra ali o apropriação indébita, aplica o disposto no 155, parágrafo 2º, que a gente viu lá que é o furto privilegiado. Quais as elementares do furto privilegiado? Nós temos um bloco específico aí do furto. Olha lá, se ele for primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, vimos, pode diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então pode sim, olha as elementares lá também na apropriação indébita, pode reduzir a pena se for primário e pequeno valor a coisa apropriada. Beleza? As disposições, né? Artigo 170, que remete para um 155, parágrafo 2º, questãozinha aí para magistratura trabalhista. Mais uma. No crime de apropriação indébita, se primário, o agente, e de pequeno valor a coisa ou prejuízo, é admitida a imposição exclusiva de pena de multa, perfeito, é uma das hipóteses da apropriação, vamos chamar ela de apropriação indébita privilegiada. Tem lá essa possibilidade. Pode se reduzir pena, pode aplicar só a pena de multa e pode substituir a reclusão pela detenção. Ok? Diminuir 1 a 2/3 ou aplicar apenas a pena de multa. Mais uma. Então você vê que a apropriação indébita é rico. Vamos percorrer tudo sobre ela aí. O crime de apropriação indébita admite a figura, olha lá, ó, privilegiada. Admite a figura privilegiada. Com substituição da pena de reclusão pela detenção, perfeito, é uma hipótese. Diminuição de 1 a 2/3, então olha lá, cobra literalidade. Ou aplicação somente da pena de multa. Sim, perfeito em todos esses casos. Manda-se aplicar o disposto lá no artigo 155, parágrafo 2º, que é o furto privilegiado, que também se aplica à apropriação indébita. Questãozinha para magistratura TJ Alagoas. Mas a pena pelo crime de apropriação indébita é diminuída nos casos em que o ato criminoso é perpetrado por tutor, curador, muito pelo contrário. Nós vimos que tem um aumento fixo, né, de 1/3. Tá lá, ó, a pena é aumentada, nós temos uma causa de aumento de pena. E entre elas, olha lá, se o sujeito for tutor ou curador, que em tese teria uma responsabilidade maior, ele está se apropriando do objeto, ele vai ter uma punição mais severa. Então tá lá, se ele for tutor, curador, né, síndico, liquidatário, todas essas funções aí que, em regra,
teria que ter uma diligência maior, o sujeito está se apropriando, nós vamos estar diante aí de causa de aumento de pena. Beleza? Mais uma. O agente que se apropria de pensão do idoso, então o sujeito que se apropria de pensão do idoso, dando-lhe aplicação diversa da de sua finalidade, pratica o crime de apropriação indébita, se ele se apropriou de pensão do idoso, dando-lhe aplicação diversa da sua finalidade, é apropriação indébita? Aqui, olha lá, ele se apropria, deu uma aplicação diversa daquela finalidade. Tem uma modalidade específica lá no Estatuto do Idoso. Olha lá o artigo 102, o que ele vem, porque seria uma apropriação indébita. Ele pega aquela, né, tá lá, o idoso deu para ele guardar, ele vai e usa, apropriação indébita, só que tem modalidade específica. O que o Estatuto do Idoso faz, não só nessa hipótese, em várias hipóteses, o Estatuto do Idoso ele repete os crimes, só que ele coloca a vítima lá como idoso. Então lá, apropriar-se, ou desviar bens, proventos, pensão, ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa sua finalidade. Reclusão de 1 a 4. Então botou aqui até a mesma pena. Então nós temos uma modalidade específica de crime. Então aqui pelo critério da especialidade, nesse caso aqui você vai aplicar o artigo 102 do Estatuto do Idoso. Lei 10.741 de 2003. Então pelo princípio da especialidade, porque a conduta aí se amolda, mas como nós temos aí uma figura mais específica, a gente aplica o Estatuto do Idoso. Beleza? Vamos voltando aqui, peraí. Deixa aqui, ó, aqui. Vamos lá, pode ir. Advogado que é contratado para defender os interesses do seu cliente, então com essa finalidade, recebendo previamente seus honorários, já pagou tudinho para o advogado. Mas aí o advogado descumpre as disposições contratuais. Não é crime, isso aí é ilícito civil. Ó, se é apropriação indébita? Não, aí. Se ele recebeu e não cumpriu, é civil, não é crime isso aí. Então tá lá, recebendo previamente seus honorários, já recebeu tudo, né? Agora que eu já recebi, não vou fazer mais nada. Descumpre as disposições contratuais, deixando de adotar as providências decorrentes da obrigação pactuada. Isso é apropriação indébita? Não tem nada de apropriação indébita aqui, isso é um ilícito civil, não tem nem crime aí não. Ele, olha aí, ó, vamos ver o julgado aí do STJ, ó. O simples descumprimento de uma obrigação contratual sem que ocorra a indicação de elementos concretos, ó, do ilícito penal, não pode ensejar uma ação penal contra o inadimplente. Assim, o STJ considerou atípica, olha lá, não é crime, conduta vai ser um ilícito civil, é atípica a conduta do advogado que, contratado para patrocinar os interesses da pessoa, não cumpriu o pactuado, apesar de já ter recebido parcela do valor dos honorários contratuais. Recebeu e não fez mais nada. Isso vai ser lá no ilícito civil, representa para o OAB, o advogado vai sofrer lá uma punição administrativa, mas criminalmente ele não vai ser responsabilizado. Beleza? Vamos lá, para alguns julgados específicos aqui com relação à causa de aumento de pena. Olha essa aí, ó. A pena aumentar de 1/3 quando a gente recebeu a coisa na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Olha lá, a figura do síndico a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 68 diz respeito ao síndico da massa falida, hoje denominado administrador judicial, e não ao síndico de condomínio edilício. Perfeito. Isso aqui é da massa falida, né? Olha lá, o síndico, quando ele fala, é da massa falida. Não vai botar aqui, para aumentar a pena, o síndico de condomínio edilício. Ok? Hoje é o chamado administrador judicial. Outra, julgado em razão de ofício, emprego ou profissão. Olha lá, síndico de condomínio. Na hipótese, a denúncia
descreve de modo suficiente que o recorrente encontrava-se na condição de, olha a função dele, ó, administradores da Prodoma Administradora de Imóveis S.A. em cumprimento a contrato de prestação de serviço de administração firmado com condomínios lá referidos. E assim incorreu na sanção do artigo. Ó, ele não entra pelo síndico lá, mas ele entra no inciso 3, que é ofício, emprego ou profissão dele aí, ó, né? Pois em razão do serviço de administração contratado, apropriou-se de valores destinados aos custos do condomínio. Então, toma aí mais, ó, o que vai acontecer só por ele ser síndico, e não por conta da palavra síndico, mas por conta da profissão dele, aumenta 1/3 de pena aí. Mais uma questãozinha? Vamos continuar nelas, para a gente encerrar o bloco já percorrendo todas as questões aí que eu selecionei para vocês. Ó. No crime de apropriação indébita, o fato de o agente praticar em razão de ofício, emprego ou profissão não interfere na imposição de pena, por se tratar de elementar tipo falso, é uma causa de aumento de pena fixa aqui de 1/3, se ele pratica em razão de ofício ou profissão, questãozinha para o OAB CESP 2010. No crime de apropriação indébita, há aumento de pena quando a gente recebe a coisa em razão de emprego, mas não de profissão? Falso. É emprego, ofício ou profissão. Lembrando que se for pública, nós vamos lá para a modalidade do peculato apropriação. Ok? Tranquilo? Belezinha? Então, com isso a gente esgota, percorrendo todo o artigo 68 e aí a gente se encontra em outros artigos aí do Código Penal. Até lá!